Por uma clareira entre as árvores no cerrado, o cientista espeleólogo dinamarquês Peter Wilhelm Lundie, nascido em 1801 e falecido em 1880, descreveu, em 1835, a passagem que viu da caverna da Lapa da Forquilha, em um pequeno vilarejo da vastidão de Minas Gerais, atualmente conhecida como Serra do Cipó. A caverna natural está entre as 10 primeiras exploradas por Lundie em Minas Gerais. Em 1973, 2 espeleólogos estavam determinados a descobrir os segredos ocultos dessa caverna, esquecida há dezenas de anos. Guiados por rumores antigos e lendas sombrias, eles se aventuraram em busca dessa caverna misteriosa, escondida nas entranhas das grandes montanhas. Os 2 exploradores eram liderados por um cientista chamado Juarez, um destemido espeleólogo conhecido por sua coragem e habilidades na busca de cavernas desconhecidas. Eles embarcaram nessa jornada árdua, que os levou andando através da densa mata e terrenos acidentados. Depois de 2 semanas de busca, finalmente encontraram a entrada da caverna escondida. Era uma abertura estreita e escura no lado de uma montanha íngreme e de difícil acesso. Os exploradores sabiam que estavam prestes a entrar em um mundo desconhecido e misterioso, pois essa caverna, por algum motivo, não havia sido descrita e catalogada pelo espeleólogo dinamarquês, isso no ano de 1835. Longe de tudo e sem comunicação. Equipados com lanternas, cordas e suprimentos, os 2 começaram a explorar as profundezas dessa caverna. A escuridão era opressora, mas a empolgação de descobrir o desconhecido os impulsionava adiante. À medida que avançavam mais fundo, os exploradores encontraram vestígios do passado. Restos mortais de animais, ferramentas primitivas e inscrições misteriosas nas paredes da caverna. Então, uma descoberta ainda mais sinistra os esperava. Em uma câmara escura e úmida, os 2 exploradores encontraram os restos de 2 espeleólogos que haviam morrido no local, e tudo indicava que foi em uma enchente há mais de 150 anos atrás, pois a caverna se enchia repentinamente com as águas das chuvas e bloqueavam a saída. Eles morreram encurralados naquela câmara sem luz, água e comida, com o ar carregado pelo odor das fezes dos morcegos. Seus pertences ainda estavam junto aos seus restos mortais. O choque do terror tomou conta dos 2 espeleólogos. Eles sabiam que deviam partir imediatamente, mas uma chuva forte, como que uma maldição, se formou do lado de fora, inundando a entrada da caverna em segundos. Se você estiver gostando dessa história, considere fazer sua inscrição e deixar seu like. Isso me motiva toda semana lhes enviar uma história nova. Os espeleólogos Juarez e João estavam presos nas profundezas escuras com algo que lhes atormentava. Na escuridão da caverna, iluminada por luzes precárias de lanternas, começaram a ouvir barulhos, sussurros e sons de lamento. O odor da amônia, decorrente das fezes dos morcegos, passou a ficar insuportável. O ar difícil de respirar e os morcegos voando por toda parte. Insetos rastejantes que se alimentavam das fezes dos morcegos, espalhados por todo o chão, ouviam como que lamentos eternos de espíritos dos falecidos que clamavam por ajuda e redenção. O medo se tornou insuportável
à medida que o som dos insetos que perambulavam ecoavam pelas paredes da caverna. Os dois homens tentaram desesperadamente encontrar uma saída, mas estavam perdidos em um labirinto subterrâneo e escuro. A cada passo, tudo ficava mais perigoso e os lamentos dos que ali morreram atormentavam, enfraquecendo seus pensamentos e discernimento. Em busca da saída e com os pensamentos perturbados, os dois cientistas se perderam, complicando ainda mais a situação. Nesse momento era muito recente para alguém sentir falta dos espeleólogos, pois quando se embrenhavam na mata explorando cavernas, costumavam demorar dias sem comunicação. Dentro da caverna, horas se tornaram dias. Os homens já racionavam mantimentos e as baterias de suas lanternas. Famintos, exaustos e sujos, e à beira da insanidade, a esperança de sobreviver estava desaparecendo rapidamente. Em um momento de desespero, Juarez fez a promessa de enterrar os restos mortais de quem ali morrera, em troca da saída da caverna. Só lhes restavam muitas orações e pedidos de ajuda ao divino. Após o início das súplicas e orações, os tormentos começaram a diminuir lentamente e o ambiente melhorar aos poucos. 2 dias e meio se passaram desde que os dois homens ficaram presos na caverna. Mas, em um determinado momento, sentiram em seus rostos uma brisa suave que vinha das profundezas da escuridão. Resolveram seguir essa brisa, pois tudo indicava que poderia ser o caminho de volta à vida. Horas mais tarde, muito cansados e sem forças, avistaram uma pequena claridade em meio às pedras e caminhos baixos e tortuosos. Rastejaram pelo chão de insetos e fezes de morcego em direção à luz, sentindo o ar fresco em seus rostos, agora podendo respirar melhor. Conseguiram chegar a uma saída no meio da mata e ainda chovia, o que de fato mostrava que a entrada original estava ainda bloqueado pelas águas. Depois disso tudo, esperava-se o pagamento da promessa feita naqueles dias de desespero, mas como é próprio das pessoas, o tempo foi se passando e a promessa não foi cumprida. Não temos notícias do que aconteceu com Juarez depois disso tudo, mas sabe-se que os restos mortais dos que ali perderam a vida ficaram perdidos, encobertos por lama e sedimentos no decorrer dos anos, e nunca mais foram encontrados. A história dos espíritos dos espeleólogos perdidos serve como lembrete sombrio de que nossas ações têm consequências duradouras e que os segredos ocultos do passado podem retornar para nos assombrar. À medida que os anos passam, a caverna de Minas Gerais permanece como um enigma não resolvido, um local onde a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos é frágil e onde o passado continua a lançar sua sombra sobre o presente. Ainda hoje, aqueles que se aproximam da caverna ouvem os sussurros, lembrando-os de que a busca implacável pela verdade e redenção pode ter um preço terrível. A caverna da Serra do Cipó permanece como um lugar enigmático e sombrio, onde os lamentos dos espíritos ecoam eternamente. É um lembrete constante de que os segredos enterrados no passado podem assombrar o presente e o futuro, lançando uma sombra sinistra sobre aqueles que ousam desafiá-los. Boa noite.